Bem, irmãos, a paz do Senhor. Hoje, 16 de novembro de 2025, mais um programa nosso às 15 horas. Pela manhã já tivemos o pastor Gilson, já tivemos toda a bênção da Escola Bíblica Dominical. E hoje nós estamos aqui com uma pessoa que está sempre conosco, né, Gustavo? Gustavo Souza, da igreja, só tá boa, né? Da igreja do Leme. Nós estamos aqui com uma pessoa, uma figurinha boa, né? Que está sempre normalmente atrás das câmeras. Hoje nós trouxemos para frente das câmeras, né, Francisco José Francisco Ezequiel Profeta. Também aqui da igreja do Leme. Nós conhecemos a igreja aqui no Rio, conhece muito ele como profeta. O tema de hoje é Jesus revelado no Apocalipse. O assunto, o conhecimento das designações, títulos e apresentações do Senhor Jesus no livro de Apocalipse. O texto Apocalipse 22. Nós vamos começar a nossa conversa hoje. Não é isso? Primeira pergunta, lendo Apocalipse 22, verso 1 e João 7, verso 38 e 39, aqui se refere profeticamente às expressões rio das águas da vida e o rio de águas vivas. Tá? É bom a gente dar uma separada nisso. Nós temos dois vídeos, a Isa de Taguatinga, lá em Tocantins, e nós temos também o Saulo Oliveira de São Paulo. Vamos ver, depois voltamos. Amém? Na Bíblia nós encontramos diversas vezes a palavra água simbolizando a presença do Senhor Jesus, a operação do Espírito Santo. A expressão rios d'água viva nos fala profeticamente do derramamento da operação do Espírito Santo sobre a sua igreja fiel. É a bênção que a igreja recebe a viver a operação, a obra do Espírito Santo. Nós vemos isso na passagem da mulher samaritana, em João 4,14, que nos diz: mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Aqui vemos a operação completa do Espírito Santo. Primeiro você bebe da água, você tem uma experiência com o Senhor Jesus. E logo após essa água, ela passa a jorrar para a vida eterna. Você passa a viver uma vida cheia do Espírito Santo em santidade. Já a expressão rio puro da água da vida nos mostra a presença da Trindade na eternidade, onde haverá abundância de provisão, onde desfrutaremos da soberania do Pai e da obra redentora do Filho. A paz do Senhor Jesus. E em João, capítulo 7, versículo 38 e 39, a expressão rios de água viva apresenta profeticamente a promessa do batismo com o Espírito Santo para os que nele crerem. E o cumprimento dessa promessa foi ali no Pentecoste, que está descrito ali em Atos capítulo 2, marcando o início da igreja. E a expressão rio puro da água da vida profeticamente aponta para o Espírito Santo junto ao trono de Deus, e do Cordeiro, que procede do trono, identificando a presença da Trindade. E no Salmo 36, verso 9, Davi profeticamente também contemplou essa verdade, que está descrito lá, em Salmo 36, 9. Porque em ti está o manancial da vida, na tua luz veremos a luz. Em ti, o Pai, o manancial da vida, o rio puro da água da vida, o Espírito Santo e a luz, que é o Filho, a paz do Senhor Jesus. Bem, Gustavo, vamos lá. Qual é a diferença do rio de águas vivas para o rio puro de águas da vida? Muito bom, acho importante salientar o que os irmãos responderam aqui. Sim. Já, que na Bíblia, na palavra do Senhor, a água tem o sentido de vida. Sim. Inclusive é o símbolo da própria palavra, que limpa, mas que dá vida, que dessedenta a sede. E quando o texto que nós temos como base para essa pergunta fala disso, o próprio texto já responde. Jesus vai falar sobre o rio que vai brotar do coração do homem, mas o próprio texto já explica que Jesus se referia ao Espírito Santo, que haveria de ser derramado sobre toda a criação, sobre todos os servos do Senhor, porque o texto é bem claro em falar que naquele momento que Jesus falou, o Espírito ainda não tinha sido derramado, porque Jesus ainda não tinha sido glorificado. Estava assunto aos céus. Não havia sido assunto aos céus, não havia nem morrido, nem ressuscitado ainda, inclusive. Mas, quando Jesus morre, ressuscita e assim é assunto aos céus, glorificado, na experiência do Pentecostes, então cumpre-se essa profecia de Jesus
cumpre-se inclusive o que a irmã falou muito bem, cumpre-se o que Jesus disse àquela mulher lá em Samaria, que aquele que beber da água que Jesus der, dessa água iria brotar uma fonte que jorra do coração do homem para a vida eterna. E o que é então, afinal, esse rio, essa água que jorra do coração? É o Espírito Santo. Que todo aquele que conhece e aceita Jesus como seu único e suficiente Salvador, tem agora o privilégio de viver com o Espírito Santo dentro dele. E é muito interessante a linguagem, a figura do rio, porque não sei se todos os irmãos que nos assistem já tiveram a oportunidade de ver um rio ao vivo, mas todo mundo conhece a imagem de um rio. Ele não para, você não consegue, do local onde você está, entender qual é o começo e qual é o fim dele. Ele é imparável, ele é assim, infinito, vamos dizer assim. A água não acaba. Nós estamos vivendo, inclusive, hoje, consequências no mundo todo, o fim de aquecimento, secas, mas a figura de um rio, a água não acaba. Assim é o Espírito Santo na vida, no coração do homem que aceitou o Senhor Jesus. Ele é infinito. A graça, a vida, o refrigério, tudo aquilo que o homem recebe do Espírito Santo não acaba. Sim. Ele jorra, ele sai do Espírito Santo e ele não acaba. O homem tem total sustância, vamos dizer assim, né? Sustento é a melhor palavra, daquilo que ele recebe do Espírito Santo. E esse rio, esse Espírito Santo, é o que é capaz de levar o homem até a eternidade. O rio fala de movimento. Sim. E o movimento do Espírito Santo diário na igreja, dentro do culto profético, em cada culto, em cada dia da nossa vida, é justamente esse rio, né? É o movimento. Você não vê o início, você não vê o fim. O início é quando você aceita o Senhor, né? E o final é na eternidade. Perfeito. O Senhor só vai se calar conosco somente na eternidade. Perfeito. Fala também de novidade, né? Novidade. Cada dia é uma coisa diferente. Né? Isso, a água que você pega ali no rio em um momento, não é mais a mesma água que você vai pegar daqui a um momento posterior do que você fez essa ação. Então, todos os dias, o Espírito Santo tem coisas novas pra gente, tem revelações novas, ensinamentos novos, e sempre com o objetivo de quê? De levar o homem até a vida eterna. E vida nova, né? O rio leva os peixes que nós estamos agora levantando a evangelização, né? Esse movimento do Senhor nos traz todos os dias uma novidade, uma coisa nova diante do Senhor. Perfeito, perfeito. Quando nós temos um encontro verdadeiro com Deus, sim, né, a nossa vida é transformada. Eu digo isso pela minha experiência que eu tive com o Senhor. Que eu sei de onde o Senhor me tirou e sei onde o Senhor me colocou. Então, quando nós temos esse encontro com Deus e que demos a liberdade a Ele agir na nossa vida e continuamos caminhar fielmente, nós temos o transbordar dessa água em nossos corações, né? Aí tem até um texto em 2 Crônicas 6:18, fala assim: mas verdadeiramente habitará Deus com os homens na terra? Eis que o céu e o céu dos céus não te poderia conter, quanto mais esta casa que tenho edificado. Essa casa, nesse texto, nós estamos falando do templo do rei Salomão. Sim. Né? E para os nossos dias, trazendo para os nossos dias, esta casa representa o nosso coração. Né? O Senhor faz do nosso coração uma fonte de água transbordante e que não para, e que nós permanecendo fiel na presença do Senhor, nós somos instrumento e essa água vai transbordando como o rio que é uma água finita, como bem disse o Gustavo, e assim, através dessa água transbordante, do Espírito Santo transbordante na nossa vida e do bom testemunho da obra do Senhor na nossa vida, o Senhor começa a operar no meio dos nossos familiares. O Senhor começa a promover salvação através do correr dessa água. Verdade, muito bom até esse texto que o profeta falou, né? Porque sim, nessa passagem Salomão está glorificando o Senhor, porque o Senhor é um Deus infinito, imensurável, e mesmo assim o Senhor, ele promete a Salomão que ele estaria presente naquele templo, que por mais
suntuoso que fosse, realmente era um templo muito bonito, era um mero templo material, completamente incapaz de conter a pessoa gloriosa do Senhor Deus. E Salomão então glorifica o Senhor por esse privilégio, que era ele como rei e o povo de Israel como nação, de ter o Senhor Deus presente ali, de maneira até física ali, se manifestando no meio do povo. E é como o profeta bem disse, Sim. nós hoje temos esse mesmo privilégio de um Deus imensurável, infinito, nos dar o privilégio de termos o seu Espírito habitando em nós. Habita o nosso corpo, é o templo do Senhor. No nosso coração. E olha que nós somos um templo muito pior do que o templo de Salomão, viu? Com certeza. Glória a Deus por esse privilégio, porque o templo de Salomão era bonito, era perfeito, todo recortadinho, em ouro, em pedras, em mármores, e a gente aqui, ó, fraco, mal acabado, necessitado, mal cuidado. E olha, e o Senhor mesmo assim escolhe nos dar esse privilégio de habitar entre nós. E é interessante que, já puxando até para a segunda parte dessa pergunta e para a próxima pergunta, né, esse rio que jorra no nosso coração, um rio de águas vivas, que nos leva para a vida eterna, na vida eterna, ou seja, no lugar em que o próprio rei Salomão confessa que mesmo esse lugar, os céus dos Sim. céus, não seriam capazes de conter a pessoa, a presença do Senhor, esse rio também está lá. Jorra do próprio trono do Senhor um rio que agora a palavra chama de claro como cristal. A gente já puxa até um gancho para a próxima pergunta, né? Com certeza. Porque lá, esse rio, ele é totalmente transparente. Então nós teremos a presença do Senhor completa, sem parábolas, sem mistérios, sem dúvidas, sem escuridão, mas de forma totalmente clara e transparente. A palavra fala, inclusive, que nós saberemos tudo lá na eternidade. Porque o Espírito Santo, que nos leva, que nos levou, nos levará para a eternidade, estará lá como um rio claro. A presença do Senhor totalmente patente, manifesta, transparente em nosso meio. E estaremos ali à volta desse rio, manifestando a nossa adoração eternamente ao Senhor. Interessante que quando o Senhor fala, Jesus fala com a samaritana, ele fala assim, se tu soubesses, se você soubesse aquele que pode te dar água para a vida eterna, né? A nossa vida hoje é sempre assim, cada dia o rio está passando, é uma bênção nova, é uma experiência nova. Você não vê dentro do rio pedras pontiagudas, porque a própria água vai moldando, vai tirando as pontas, né? O Senhor todos os dias está nos tirando alguma coisa da nossa vida e colocando outra coisa diferente, não é isso? Mas fala, profeta. O interessante é que o trono do Senhor, como o Gustavo falou, é a nascente desse rio, né? É onde esse rio começa, é onde nós um dia estaremos perante a nascente dessa água pura, dessa água cristalina, aonde nós não vamos precisar de mais nada. Nós caminhamos fiel até o fim, nós vamos ter a honra de poder ver esse rio, beber dessa água, desfrutar daquilo que essa água pode proporcionar à nossa vida, Sim. que é refrigério, é saciar a sede, é saciar a fome, é saciar tudo aquilo que nós necessitamos nesse mundo, mas que na eternidade as nossas necessidades, aquilo lá será sanada, não terá. E o Espírito Santo usando todos os dias o Senhor está falando conosco. E antes de entrar na segunda pergunta, nós vamos cantar esse hino junto com quem está nos assistindo. Esse hino já fala do rio de águas vivas. É um hino que ele é próprio para esse momento. Tá bom? Vamos cantar o hino, depois nós voltamos. Tá bom, profeta? Amém. Amém? Glória a Deus. Guiar-te a uma rica fonte.
Bem, glória a Deus, né? Glória a Jesus. O hino se encaixa justamente na mensagem do rio. Vamos para a pergunta número 2, né? Ao ler Apocalipse capítulo 22, verso 5, com João 8, 12, qual é a promessa daquele que segue Jesus? Faça a relação entre a profecia. Então nós vamos fazer um comparativo entre a promessa e a profecia para nós. Nós temos Sérgio Gomes, de Rio Grande do Norte, temos o Lídio, de Minas Gerais. Nós vamos assistir o vídeo, voltamos de imediato, tá bom? Onde já lemos Apocalipse capítulo 22, verso 5, e João capítulo 8, verso 12, qual é a promessa para aquele que segue Jesus? Faça a relação profética. A palavra em Apocalipse 22, 5 fala aí, ali não haverá mais noite, não necessitarão de lâmpada nem de luz do sol, porque o Senhor Deus os alumia e reinarão para todo sempre. E a João 8, verso 12, ali nos diz, falou-lhes, pois, Jesus outra vez, dizendo, eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, mas será a luz da vida. Então, de acordo com esses textos, meus amados, o que nós temos de contribuição para os irmãos como resposta é que a promessa para aquele que segue Jesus é viver continuamente na luz da revelação, sem andar nas trevas, sem andar naquilo que é o caminho da escuridão. No tempo presente, essa luz que fala da revelação do Senhor, que ilumina o nosso caminhar, o caminhar do servo, que nos guia em meio às trevas espirituais deste mundo. E já na eternidade, essa promessa ela se cumpre plenamente, pois ali não haverá mais noite, nem necessidade de lâmpada, de iluminar, porque o próprio Senhor Jesus será a luz eterna da nossa vida. Será a luz eterna da cidade santa, da Jerusalém eterna. A relação profética para as nossas vidas e a aplicação é que hoje a luz do Senhor Jesus ela é revelada a nós como igreja pelo Espírito Santo, meus amados. Ele ilumina o coração do crente, do servo, conduzindo cada um dos servos em fidelidade, em comunhão. Na eternidade essa luz ela será total. A igreja não mais precisará de revelação, pois verá o Senhor face a face e habitará na sua luz gloriosa, na sua presença, que será eterna. Quem segue Jesus já anda hoje, meus amados, ali em uma antecipação da eternidade, é numa prévia,
a cada revelação e operação do Espírito, o servo fiel ele é iluminado, ele é preparado, ele é conduzido ali para o grande dia em que reinará com Cristo Jesus na luz eterna ali do seu reino, da sua presença, da sua cidade eterna, da Jerusalém, pelo qual nós tanto almejamos. Louvado seja o Senhor, a paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos. A promessa é que nós viveremos eternamente na presença do Senhor Jesus, contemplando a glória de Deus e sendo iluminado por Ele. O texto, lá em João 8,12, diz assim: falou-lhe, pois, Jesus outra vez, dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida, a paz do Senhor Jesus. Então vamos lá, né? A diferença entre a promessa e a revelação. O profeta, existe dois momentos. Sim. O momento presente, que é a luz do mundo, é a revelação que conduz o crente fiel em meio às trevas desse século. E existe na eternidade, onde Jesus vai ser a luz eterna, né? Sim. Você tem algum exemplo que possa nos dar sobre hoje, a luz presente, alguma coisa que você já viveu? Tem sim, pastor. Inclusive, quando eu li essa pergunta, me veio na memória exatamente essa experiência, né? Porque quando eu aceitei Jesus, eu morava numa comunidade no Rio de Janeiro, e eu saía de casa às 5h30 da manhã para estar na igreja antes de 8 horas, que a EBD era 8 horas da manhã. Recém-convertido, saía às 5? Saía às 5h30 da manhã para estar no Leme. É a sede de estar com o Senhor. Para estar no Leme antes de 8 horas. E um dia o Senhor falou assim, ó, agora eu vou te mostrar da onde eu te tirei. Então eu comecei a fazer a minha caminhada ali em direção ao ponto do ônibus e eu pude ter a honra de ver da onde o Senhor me tirou. Da escuridão que o Senhor me tirou e me colocou numa caminhada firme, aonde a luz dele ilumina o meu caminho para que eu possa estar até hoje, para a honra e glória do Senhor, caminhando firme em busca da eternidade. Essa comunidade é a Rocinha, né? A Rocinha. A Rocinha. Sou nascido e criado na Rocinha. Bem tranquilo. Ah, com certeza. Senhor, mas olha, glória a Jesus, né, pela vida do nosso irmão profeta, e é bem o que o Senhor Jesus quer dizer, né, quando ele fala que no mundo ele é a luz do mundo, e hoje, como nós temos o seu Espírito Santo habitando entre nós, nós também temos essa luz. O que é essa luz? Que a própria Bíblia fala dela mesma. Dentre todas essas perguntas, estou abrindo um parênteses aqui. Sim. Dentre todas essas perguntas aqui, é muito interessante ver como está tudo muito interligado com a doutrina da Trindade. Porque a gente está falando aqui do Espírito Santo como a água, mas a água é a palavra. E a palavra é o Senhor Jesus. E essa palavra, essa água, ela jorra do trono de Deus Pai. Sim. Então, toda essa doutrina de salvação está muito interligada na operação do Deus que é triuno, que é Pai, que é Filho e que é Espírito Santo. Mas aqui, o Senhor Jesus dizendo que é a luz do mundo, e nós com essa luz em nosso coração, nós temos uma luz para caminhar, como o nosso amigo profeta disse. Com essa luz nós temos o discernimento de onde é o verdadeiro caminho. Qual é o caminho que de fato nos leva a uma vida eterna com Deus. Porque o mundo tem inúmeros caminhos. Sim. As pessoas estão buscando algo por vários caminhos, por várias estradas, por várias maneiras, mas a verdade é que o mundo ele está buscando felicidade. O mundo quer preencher o seu próprio coração, saciar os anseios da sua alma com o que o mundo chama de felicidade. E para isso eles têm... Que é passageira, que né? é totalmente passageira. E para isso eles têm inúmeros caminhos. Mas quando nós temos a verdadeira luz, que é Jesus revelado no nosso coração, nós vamos entender finalmente qual é o verdadeiro caminho que vai levar, de fato, a nossa alma a ser verdadeiramente saciada. Porque a nossa alma não é saciada por alegria, por uma felicidade passageira.
a nossa alma é saciada pela presença de Deus. O salmista vai falar isso lá. Minha alma tem sede de Cristo. E sede de Deus vivo. E mais uma vez a figura da água aí. Água. Novamente a figura da água. Então, Jesus aqui nesse mundo que dá esse verdadeiro, mostrando que Jesus é o único e verdadeiro caminho. Quem anda nele não andará em trevas. Ou seja, não andará perdido, não andará na escuridão, mas terá a luz da vida. E eu já queria pegar essa expressão, Sim. luz da vida, e já puxar para a promessa, para a profecia de Apocalipse. Quando fala que na cidade não haverá mais necessidade de sol, nem de lua, nem de estrelas, porque o próprio Cordeiro ilumina a cidade. Por quê? Porque os irmãos conhecem muito bem o Evangelho de João e fala que no princípio era o Verbo, o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus, nele estava a vida, e a vida era a luz. Então, na eternidade, luz e vida são a mesma coisa. Então, como dele jorra a fonte de águas que jorra para a vida eterna, como do Cordeiro sacrificado e ressurreto e glorificado jorra a vida eterna, desse Cordeiro está também a fonte de toda a luz da eternidade. Então, na eternidade, tudo será claro, tudo será perfeito, tudo será transparente, porque na eternidade não há resquício de morte, não há resquício de mortalidade. Sim. Mas na eternidade todos nós teremos acesso à vida eterna. E por termos vida eterna, teremos também a luz eterna. Por isso que ele diz que a luz que ele coloca em nosso coração hoje é a luz da vida. Porque a luz é o discernimento que vai nos levar a uma vida eterna. É aquilo que você falou, tudo se encaixa, né? Tudo se encaixa. É a água viva, a água da vida, a luz eterna, a luz do presente, que é aquilo que aconteceu com o Francisco, né? Onde o Senhor pôde mostrar para ele a diferença que eu estou te dando agora daquilo que você era, por onde você passou, e agora aquilo que eu tenho para você hoje, que é a luz eterna, onde não vai haver engano, onde não vai haver sombras, não vai haver nada, somente a eternidade. A diferença dessa luz de Jesus é essa. A luz de Jesus é uma luz que ilumina verdadeiramente. A luz que o mundo te oferece hoje é uma luz artificial, Sim. É uma luz que vai ter fim. E é uma luz enganosa, que você acha que você está andando num caminho iluminado, mas na verdade você não está enxergando nada à sua frente. Mas quando nós andamos com o Senhor e quando nós temos a alegria e a satisfação de sermos batizados pelo Espírito Santo de Deus, que nos revela essa luz, nós passamos a enxergar aquilo que nós não enxergávamos Sim. antes. E assim, debaixo dessa luz, a gente segue caminhando sem tropeços, porque estamos enxergando Com o certeza. caminho que estamos fazendo. E, Francisco, você teve uma oportunidade de ver o antes e depois, Sim. não é? Quantas vezes você já tinha passado por ali, tu via as mesmas pessoas, os mesmos problemas, as mesmas dificuldades. Na verdade, Não é? eu fazia parte daquilo ali, né? Eu Então, vivia aquilo ali também. É aquilo que nós falamos. O Senhor hoje, a luz do mundo, ele nos mostra por onde nós andamos. Exato. Aquilo que acontece. Na eternidade vai ser diferente. Sim. A luz não vai parar. Não é? A nossa bênção vai... É só glorificar o Senhor. Né? As portas, né? Exatamente. As pérolas, as 12 pérolas que a gente vai chegar. Vamos chegar lá. Vamos chegar lá. Mas vamos cantar outro hino que fala de luz. Né? Nós vamos cantar, depois vamos voltar. Jesus, a luz divina que não cessa de brilhar, de dia e de noite sempre reluz sem apagar. Só Ele é a luz que brilha e permanece sobre o altar e continua sempre a iluminar. Continua sempre a iluminar.
Glória a Deus, né? Glória a Jesus. Aleluia. Louvado O hino seja se encaixando naquilo que o senhor está falando na pergunta, e agora nós vamos aí a pergunta número 3, que é a seguinte. Ao ler Apocalipse capítulo 22, verso 14, quais os direitos garantidos para aqueles que lavarem suas vestes no sangue do Cordeiro? É interessante saber quais são os direitos, tá? Faça uma relação profética. Nós temos Maurício de Paraíba, nós temos uma pessoa que você sempre me cobra a participação dele. Quem é? Patrick. O Patrick está sempre... Ele faz parte do Grupo Semente Preciosa, ele faz parte da organização desse estudo que eles fazem toda segunda-feira. Muito importante. E ele sempre manda para a gente, é um apoio nosso para o nosso programa. Eu uso sempre as respostas dele. Amém? Nós vamos assistir os vídeos e depois voltamos. Nós teremos direito ao acesso à árvore da vida e entrar na cidade pelas portas. E a relação profética que fazemos aqui é que devemos manter as nossas vestes lavadas no sangue do Cordeiro, pois através do clamor do sangue de Jesus desfrutamos desta comunhão e assim podemos entrar na cidade pelas portas e em comunhão prosseguirmos até o grande dia. E a aspersão do sangue de Jesus contínua sobre o povo do Senhor, nós temos esse direito reconhecido. Em Apocalipse, capítulo 22, no versículo 14, nós podemos ler o seguinte: bem-aventurado aquele que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Meus irmãos, esse direito, ele é garantido para todo aquele que entende que há vida no sangue e a revelação no Cordeiro, que é a luz do mundo. Deus abençoe os irmãos e a paz do Senhor. Ao ler Apocalipse 22, 14, identificamos os seguintes direitos garantidos aos fiéis: ter direito à árvore da vida e o direito de entrar na cidade eterna pelas portas. Esses direitos são assegurados àqueles que, como igreja fiel, lavam constantemente suas vestiduras no sangue do Cordeiro, pois que, para nos mantermos fiéis e puros ao Senhor, necessitamos fazer uso contínuo do clamor pelo poder do sangue de Jesus, desfrutando da aspersão contínua desse sangue em todo o tempo de preparo para termos realmente os direitos garantidos e, no dia do arrebatamento, estarmos realmente prontos para tomarmos posse dos direitos e entrar na cidade santa e viver eternamente com Jesus, que é o objetivo final de toda a igreja. A todos, a paz do Senhor Jesus. Bem, vamos lá, Gustavo. 2 direitos. O primeiro, a árvore da vida, e o segundo direito de entrar na cidade pelas portas. Você estava falando, vai lembrar das portas. Sim, já até foi comentado, inclusive, nas nossas escolas bíblicas dominicais, né? Sim. Como o Senhor mostra a João a figura da Jerusalém eterna, da Nova Jerusalém, João consegue enxergar as portas como pérolas. Sim. Fala, né, que a cidade tem 12 portas e que cada porta é uma pérola, uma única pérola. Ou seja, mostrando mais uma vez que o acesso para a eternidade é simplesmente e unicamente através da pessoa gloriosa do nosso Senhor Jesus. E falamos aqui, estamos falando de direitos, né? O primeiro direito, ter acesso novamente à árvore da vida. É muito importante isso. Novamente porque o homem um dia já teve esse acesso, ele já habitou juntamente à árvore da vida, porém, pelo pecado, perdeu esse direito. Mas agora o Senhor Jesus traz uma solução, uma maneira do homem reaver esse direito, que é justamente agora lavar as suas vestes no sangue que Ele mesmo, o Senhor, derramou. Ou seja, através da nossa santificação, através do sacrifício único e perfeito do nosso Senhor Jesus, nós podemos agora ter novamente direito de, primeiro, entrar na cidade, ou seja, através do sangue de Jesus, através do seu sacrifício, através da sua morte e ressurreição, nós agora temos direito de entrar. E aí, novo parênteses, vou abrir aqui para falar, mais uma vez, juntando com a pergunta 1, com a pergunta 2, como está tudo
intrinsecamente interligado. Como está tudo muito bem amarradinho, vamos falar assim. Porque é Jesus sendo a revelação, a luz que guia o caminho, e esse caminho que é o próprio Senhor Jesus, que é a água da vida que vai jorrar no meu coração para a eternidade. E quando eu chegar na eternidade, para eu entrar na eternidade, eu vou passar pela porta, pela pérola. Quem é a pérola de grande valor? É a figura do Senhor Jesus. Então Jesus é tudo, absolutamente tudo que o homem precisa para sair do estado de pecador, indigno, imoral, para o estado de perfeição, para o estado de santidade, para o estado que eu acho aqui que é a palavra que resume as perguntas e o tema dessa semana, para sair de um estado de mortalidade para um estado de imortalidade. Isso aqui, tudo que nós estamos vendo hoje aqui, é um manual de como se tornar imortal, como viver eternamente. Então agora o homem que vai finalmente entrar nessa cidade, passar por essa porta, vai ter acesso agora à árvore do quê? Da vida. Então nós estamos falando de água da vida, nós estamos falando aqui de luz da vida, e estamos falando de árvore da vida. Tudo o que o Senhor preparou, todo o projeto de Deus para a vida do homem foi para dar ao homem vida. Não vida como o mundo gosta de falar, de viver, de aproveitar, que na verdade é de gastar a sua vida, mas uma vida que, como o próprio Senhor Jesus disse, uma vida em abundância. Uma vida que não só enche o meu coração, mas transborda o meu coração. Porque o meu coração não é capaz de conter tamanha vida que ele dá, porque é uma vida que me enche aqui nesse mundo, sacia todas as minhas necessidades e me leva, além disso, à eternidade, a ter uma vida eterna com o meu Senhor. Interessante. Os dois direitos. Primeiro, o direito à árvore da vida. E depois o direito de entrar na cidade. São dois direitos que nós perdemos. O homem perdeu esse direito lá no Éden. E agora, através da água da vida, através da luz da vida, os direitos que nós temos estão voltando. É difícil voltar a ter esse direito? Você acha que é muito difícil você simplesmente deixar o mundo, né? O Francisco lá atrás, onde o Senhor mostrou por onde ele andou, aquilo que o Senhor tem para a vida. Eu acho que é difícil, mas não é impossível. Vamos dizer assim, no papel é muito simples. O Senhor mostra no Evangelho de João muito claramente, né? Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para quê? Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Crer no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Então, no papel é muito simples. É basicamente crer no Senhor Jesus. Crer que Ele é o Filho de Deus, crer que Ele ressuscitou dos mortos e admiti-lo, assumi-lo como seu único e suficiente Salvador. No papel é muito fácil. Agora, na prática, nós temos que vencer a nós mesmos. É o jovem rico. Vai, vende tudo que tem, não é vender os nossos bens materiais, é vender os nossos conceitos. Vender o nosso passado, vender aquilo que nos impede de entrar no reino do céu. Nós não estamos agora criando mais tesouros na terra. O nosso tesouro é eterno. Com certeza. De forma geral, nós podemos dizer sim que é muito fácil, porque o que era difícil, o que era impossível, que era transformar, tirar o homem dessa condição de pecador indigno para levá-lo a uma condição de digno de entrar na presença de Deus, isso era impossível de ser feito. O Senhor Jesus fez. Já fez. Já fez. Então o difícil está feito. O fácil é crer no Senhor. Porém, é bem verdade que para nós que somos completamente fracos e falhos, vencer a nós mesmos, às vezes sim, é muito difícil. E não também é uma coisa interessante, Gustavo e Profeta, é nós entendermos o seguinte: a nossa vida diária tem que ser uma verdadeira renúncia. Você renunciar o ataque lá no Éden, não é? O adversário levando a mulher a comer o fruto do bem e do mal, onde você peca, onde tem... Mas o projeto de Deus na nossa vida, ele é excepcional. Sim, não é? Pode falar. O interessante é que, como o senhor falou
lá no passado, lá no Éden, nós fomos destituídos Sim. desse direito, né? O pecado original fez com que nós perdêssemos o direito a desfrutar daquela bênção ali que era a árvore da vida. Mas aí passa um tempo, aí vem João Batista e fala assim: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ali estava o início da restauração desse direito que o Senhor tinha para cada um de nós lá no começo e que foi cessado por conta de um pecado, mas que através do Cordeiro de Deus, do Filho unigênito do Senhor, Sim. que derramou o sangue dele na cruz, para que nesse sangue nós, acreditando, tendo fé naquilo que veio nessa promessa, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, a promessa foi feita. E todos os dias nós, servos fiéis, tomamos posse dessa promessa e dessa bênção que é a purificação da nossa vida em Jesus, para que nós, através de Jesus, a palavra dele diz que eu sou a porta. Sim. Então, para que nós conseguimos entrar por esta porta e desfrutar dessa bênção que é poder comer da vida. E você só tem esse direito com uma coisa. Sem derramamento de sangue não há remissão de pecado. E você não tem o direito com o pecado. Você tem o direito à árvore da vida, o direito de entrar nas portas de pérola. Você imagina o que é isso? Aquilo que Deus tem, não dá nem para sonhar. Aquilo que Deus tem preparado para nós. Não é? É você viver uma coisa maravilhosa. É você ultrapassar todos os limites da nossa imaginação. O interessante é que esse direito o Senhor nos dá, mas Ele não nos cobra nada. Mas, através do entendimento da revelação do Espírito Santo, nós entendemos que nós temos que abrir mão da nossa carga, do nosso passado, daquilo que é terreno, para que, através do que vem do Senhor Jesus, o espiritual, nós conseguimos ter acesso a esse direito. Eu me lembro, profeta e Gustavo. Sim, né? Eu me lembro de uma revelação antiga, que eu digo há alguns anos, eu sou bem mais velho que você. Que isso. Imagina, né? Houve uma orientação alguns anos atrás sobre o clamor permanente. O clamor permanente é diário. E você perde o direito da árvore da vida. Você perde o direito de entrar nas portas quando vem o pecado. Mas quando você sente que aquilo está acontecendo, o Senhor fala para você o clamor. E há de novo o direito. A nossa vida é o rio, né? Ele é constante. Cada dia uma coisa diferente, cada dia uma bênção diferente e cada dia uma experiência diferente. Quantas experiências vocês já tiveram? Não é? Quantas experiências eu já tive, o profeta já teve. Você que está nos assistindo, quantas experiências. É essa diferença que nós precisamos entender. A relação da profecia, tá? E das vestiduras, é justamente, você tem o direito, tá? Mas se você pecar, tu perde. Perfeitamente. O ponto principal dessa pergunta aqui é: para herdar toda essa maravilha, Sim, toda essa imortalidade prometida, você não pode estar com as suas vestes sujas. Simples. No céu não vai entrar pecado. Não vai entrar. E você, por ser homem, por ser pecador, assim como eu, não vai conseguir nunca se limpar do seu pecado. Porque o pecado está preso, impregnado em quem você é, em quem eu sou. Mas, como o texto fala aqui, ó, aqueles que lavam as suas vestes no sangue do Cordeiro, então esses vão ter o direito à imortalidade, o direito à árvore da vida, à luz da vida, à água da vida, entrar na cidade. Então, o servo do Senhor, ele precisa, como o pastor bem disse, estar em santificação constante. E é claro, a gente
tem a doutrina do clamor pelo sangue de Jesus, mas é importante que os irmãos saibam e entendam que é muito mais do que uma fala. Não. Nós não ensinamos o servo do Senhor a rezar pelo sangue de Jesus. Não. É um entendimento, uma consciência de que o sacrifício do Senhor Jesus é único e suficiente para me limpar. É viver, né? E viver debaixo desse temor que o Senhor nos concede através do seu Espírito Santo, de que eu sou pecador, mas eu estou debaixo desse sacrifício. E por esse sacrifício, eu me renuncio todos os dias. Eu lanço fora o que é de mim, o que é da minha razão, tomo a minha cruz e sigo o Senhor. Sim. Como assim o Senhor nos ensinou. Interessante que tem um hino que meus pais já cantavam. Senhor, quem são aqueles de vestes brancas que vão prosseguindo? A resposta, eu quero. Eu também quero. Eu também quero. Então eu queria só lembrar um pouquinho, eu queria pedir agora que nós cantássemos um hino, mas o hino das crianças, né? Porque o tema da evangelização esse mês foi a porta da eternidade. Eu vou pedir ao nosso editor que coloque o hino sobre isso, nós vamos cantar junto com as crianças, depois vamos voltar. Amém? Amém. Bem, glória a Deus, né? Aleluia. É um hino que foi marcante nesse mês da evangelização das crianças, né? Sobre a porta da eternidade. Bem, vamos entrar agora na pergunta das crianças. Eu sempre me privo de fazer a pergunta porque as crianças já fazem, o pessoal da acessibilidade já faz. Nós temos a intermediária Elisa Pereira, de Cariacica. Nós temos a intermediária Wagner, que é uma figura presente também do grupo Semente Preciosa, que ora pela gente. A Esther Medeiros, nós vamos assistir o vídeo e depois voltamos. Amém? Ruth foi colher espigas e Deus a guiou ao campo de Boaz, onde encontrou muito alimento e cuidado. Ela foi em busca do seu sustento, mas achou a sua salvação. Deus a guiou para aquele campo daquele que se casaria com ela. Profeticamente, isso significa a vida do servo, que vai em busca da sua própria sobrevivência, e Deus os guia para a casa dele, onde somos alimentados e preparados para o arrebatamento. A paz, Senhor Jesus. Ruth foi escolher espigas e Deus providenciou todas as coisas a ela. E o texto nos confirma em Ruth 2:2, que nos diz assim: E Ruth, a Moabita, disse a Noemi:
Deixai-me ir ao campo, e apanharei espigas atrás daquele em cujos os olhos eu achar graça. E ela lhe disse: vai, minha filha. Amém? A paz seja Jesus, irmãos. Ruth foi ao campo buscar alimento, e lá encontrou seu futuro noivo, Boaz. Profeticamente, irmãos, isso significa que só em Jesus, o noivo da igreja fiel, é onde nós encontramos o alimento para a nossa alma. A paz do Senhor. Bem, nós vimos a resposta da Elisa, da Wagner, que é uma figura presente, da Esther, mas agora também vamos para a pergunta da acessibilidade. A acessibilidade nós temos aqui no Rio de Janeiro o Cláudio Gabriel, que ele responde todas as EBDs, tá? Nós vamos assistir o vídeo dele e depois voltamos. Ruth, capítulo 2, versículo 2, e responda: o que Ruth foi fazer e para onde Deus a levou? Ruth, ela foi ao campo para colher espigas, buscando sustento para si e para Noemi. Ela saiu com um coração humilde e disposto a trabalhar, confiando que Deus lhe daria favor diante de alguém. E para onde Deus a levou? O Senhor a conduziu justamente ao campo de Boaz, um homem piedoso, parente de Noemi, que se tornaria instrumento da providência divina na vida de Ruth. Ali, Deus começou a mudar a sua história, abrindo o caminho para as bênçãos maiores e para o cumprimento do plano de redenção, como está escrito em Ruth, capítulo 2, versículo 2. Disse Ruth a Moabita, a Noemi: deixai-me ir ao campo e apanharei espigas atrás daquele em cujos olhos eu achar graça. E ela lhe disse: vai, minha filha, a paz do Senhor Jesus. Bem, Gustavo, estamos voltando aí, né? E encerrando o nosso programa. Eu queria lembrar você que está nos assistindo e da nossa diária da igreja, a Quinta Trombetas e Festa, dia 29 de novembro, às 17 horas. Eu queria falar com você que está nos assistindo, não esqueça de usar e convidar os seus amigos. Eu lembro sempre lá na igreja, para nós usarmos, Gustavo, a tua lista de WhatsApp deve ser enorme, né? A minha tem mais de 500 contatos. Vamos usar isso para convidar, né? Vamos falar do Senhor, convidar para Trombetas e Festa no dia 29. Sim, tá? Inclusive, eu aconselho os irmãos a convidarem aqueles que você menos imagina que Justamente. Iria. Aquela pessoa que você acha, esse aqui nunca aceitaria o convite. É esse que vai aceitar. Esse que vai necessitar justamente. Queria também pedir aos irmãos que gravem os seus vídeos das suas participações. Fala na sua igreja sobre a gravação do vídeo. Nós temos um canal na Sky, não sei se você conhece. O canal 587, uma programação 24 horas por dia à nossa disposição. Nosso canal no YouTube, onde nós estamos apresentando esse programa, né? Ative lá as notificações para que você possa entender aquilo que o senhor tem para falar conosco. Os 36, curtir, compartilhar e comentar. Perfeito. Daqui um pouco aqui no Leme, às 19 horas, o nosso culto de adoração ao Senhor. Sim. Amém? Amém. Gustavo, agradeço de novo a sua presença. Eu que agradeço. Tá. Mais uma vez. José Francisco Ezequiel Profeta. Isso aí. Vamos ter uma outra oportunidade de você estar na frente das câmeras. Né? Amém? É difícil, mas a gente vai lá, a gente tenta. Com certeza. Irmãos, a paz do Senhor, domingo que vem estaremos juntos, se Deus quiser. A paz do Senhor, meus irmãos. Um alerta para o mundo sobre a volta do Senhor Jesus. Trombetas e Festas 2025, dia 29 de novembro, às 17 horas, pelo horário de Brasília, em uma igreja cristã Maranata mais próxima de você. Venha e traga a sua família, mas você também pode assistir pelo nosso canal oficial no YouTube. Maranata, o Senhor Jesus vem!